Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante em nossa grande área que é a radiologia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Iago França, sou instrutor do curso técnico de radiologia aqui do Grau Técnico Olinda. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante dentro dessa grande área que é a radiologia. Nós vamos falar sobre radioterapia. Radioterapia vai ser um dos assuntos mais falados que vocês podem ouvir em todo o Brasil ao passar do tempo. A radiologia na área de radioterapia ela vai crescendo e sempre se expandindo com novas tecnologias, novos assuntos. Então é importante que aquele aluno que tem interesse por essa área se mantenha sempre antenado às tecnologias que vão saindo, vão se inovando ao passar do tempo. À medida que a tecnologia se desenvolve, a gente tem bastante coisas a mais para comentar sobre a radioterapia, certo? Então vamos começar a falar a respeito do conceito do que é radioterapia. Aqui a gente vê um equipamento, certo? Utilizado na radioterapia. A gente vê aqui esse equipamento simulando um teste. Mas o que nós temos para falar sobre a radioterapia de uma forma mais básica, de uma forma mais simples? É uma forma de tratamento que utiliza diferentes formas de radiação ionizante capaz de destruir células tumorais, malignas e também benignas. A radioterapia não é só utilizada para um paciente que tem um eventual câncer, porque o câncer é um tumor maligno, mas também algumas tumorações benignas também são tratáveis com radioterapia. Ela tem um objetivo. Então, essa tecnologia ela foi desenvolvida a partir de muito tempo, logo com a descoberta do raio-x e todo o desenvolvimento de pesquisa, logo de cara se imaginou a possibilidade de utilizar essa ferramenta que é a radiologia na radioterapia para tratamento de tumores. Isso foi visto logo de início. Porém, o que mais a gente ouve falar da radiologia no momento são os métodos diagnósticos, que a gente tem tomografia, ressonância, raio-x convencional, mamografia. Todos estes são uma área da radiologia voltada para diagnóstico. E a radioterapia, não, ela é voltada para a área terapêutica. A gente vai realizar aqui um tratamento que pode ser curativo ou paliativo. Ele vai ser um tratamento que realmente vai curar esse paciente ou apenas aliviar daqueles seus sintomas. Então, a gente tem aqui o objetivo. O objetivo é dar uma dose máxima e uniforme no volume tumoral e mínima dose nos tecidos normais. Vamos ver aqui a imagem que colocamos aqui para que vocês possam ter uma noção do que é feito, do que é pensado de forma tão básica sobre a radioterapia. Nós temos aqui a radiação ionizante, que eu vou explicar quais que são. A gente tem ela aqui incidindo sobre essas bolinhas aqui que vocês veem, amarela, que a gente vai tratar como célula sadia, e essa em cinza, célula tumoral. A gente vai fazer a irradiação desse tecido e você vai ver com que a gente está delimitando dentro da célula tumoral, mas inevitavelmente a gente acaba transpassando algumas células sadias. Então, isso vai ocorrer sempre, mas a gente precisa fazer com que isso seja mínimo. O nosso interesse é com que seja essa dose possa ocorrer de forma máxima nessa região, mas sem afetar as áreas vizinhas. Então, tudo que eu vou falar a respeito sobre radioterapia, você vai ver com que vai ter esse objetivo principal. Em todo momento da radioterapia, o seu objetivo maior é atingir o alvo, que é muitas vezes um tumor ou um tumor benigno ou maligno, mas a gente vai ver que é não causar outros danos para as células que estão sadias. Então vamos ver aqui um conceito desse objetivo, sendo que de uma forma mais, eu posso dizer, detalhada e mais técnica.
A gente vê aqui uma imagem de uma tomografia, certo? E a gente vê aqui essas partes redondas que vocês veem são a cabeça do fêmur, certo? E então a gente logo está falando de uma pelve aí. Podemos ver, essa imagem é uma imagem de um planejamento de radioterapia. Isso eu vou comentar para vocês mais à frente. Então continuem assistindo para que vocês possam entender um pouco mais dessa imagem mais à frente. Nesse momento, a gente está falando só um pouco sobre a introdução da radioterapia, tá? Então, a gente tem aqui uma dose pré-calculada, porque isso é bem calculado detalhadamente com físicos médicos e dosimetristas de radiação, aplicada em um determinado de tempo. Ou seja, essa dose é fracionada. Não sei se você tem contato com alguém que já fez radioterapia ou conhece, você vai ver que essa pessoa ela vai para várias sessões de radioterapia. Nunca é uma sessão única. Geralmente, na maioria dos casos, essas pessoas elas vão para várias sessões agendadas no consultório e vai fazendo toda a sua consulta com o médico e depois segue novamente para fazer uma nova sessão na radioterapia e volta para uma nova avaliação do médico. Então, isso é feito de forma rotineira para os pacientes que estão sendo utilizado esse método de tratamento para eles, tá? Então, é um valor, um tempo determinado. Então, isso a um volume de tecido. O que é isso? O médico ele vai analisar, o oncologista, certo? Junto com o físico médico, eles vão determinar ali o que é o tumor nessa imagem. Aqui, como é uma simulação, a gente vai ver com que o tumor ele está demarcado nessa parte em vermelho mais ao centro, certo? Essa é a área tumoral. Iago, por que eu tenho visto tantas partes coloridas aí ao redor deste caminho? Se vocês forem perceber, aqui nós temos os pontos de entrada de onde a radiação vai ser feita. Então, ela vai entrar por aqui, aí você vê com que tem um verde diferente do verde daqui interno. Ou seja, cada cor dessa é uma cor, claro, escolhida num planejamento dentro de um computador, e aí cada cor dessa é calculada a dose que vai ser administrada nessa região. Sendo que a maior intensidade é o ponto central, que é o ponto da lesão. Então, a gente vai vendo com que, na pele, que é essa parte mais externa, a gente tem uma coloração diferente, à medida com que isso vai aprofundando essa coloração aqui que a gente vê, que vai simbolizar uma dose específica de radiação é diferente, ou seja, a quantidade de dose é diferente, mas o que eu quero alcançar no valor máximo está no centro. E isso foi determinado, delimitado, de acordo com cada paciente. Então, isso torna a radioterapia ainda mais um setor bem minucioso, bem detalhista, por causa justamente de que cada paciente vai ter um tumor diferente, vai ter uma doença diferente, embora com que sejam de aspectos parecidos, tá? Então, aí o que acontece? Um volume de tecido que engloba o tumor, buscando irradiar todas as células tumorais com o menor dano possível às células normais. Circunvizinhas, à custa das quais se fará a regeneração da área irradiada. Então, se espera com que essa radiação vai matar esse tumor e aí depois o próprio reparo biológico vai se reconstituir com células sadias. E aí é por isso que a cada sessão é feita uma nova análise, outros exames, e isso é feito de forma programada, certo? Então, eu queria falar um pouco para vocês sobre um câncer, né? Então, para você que pode não estar lembrado, ou se viu, já esqueceu, esse é um momento bom de você lembrar, tá? Então, o que é o câncer em si? Ele parte de nossas células normais, que estavam ali funcionando bem, mas em algum momento, em sua divisão celular, elas podem ter se expostos aos agentes cancerígenos. E aí, esses agentes, nesse momento de divisão celular, geram uma célula mutada. O que seria isso? Contudo, com que o nosso DNA foi alterado devido a esse agente, essa célula já não é mais nem de aparência normal. Isso a gente prova microscopicamente que quando é visto uma célula tumoral, ela é totalmente diferente de uma célula normal, sadia, daquela mesma região.
E ali ela começa a se multiplicar de forma desorganizada. O nosso corpo, ele funciona como uma engrenagem muito bem organizada, muito bem preparada e delimitada. Cada célula tem a sua função. Quando uma célula dessa ocorre, essa mutação, ela começa a fazer de forma desorganizada, ela começa a se mutacionar e migrar para áreas que não eram de sua especificação. E essa multiplicação, vamos ver aqui a diferença de um tecido sadio e a simulação de um tecido doente, e logo essa infestação de células amontoadas que geram os tumores. Por isso que a gente vê pessoas que têm tumores com tumores tão grandes. O crescimento deles é muito rápido. Então, quando há essas migrações e invadem outras regiões, a gente tem um nome específico para isso, que nós chamamos de estado de metástase. Ou seja, esse paciente ou essa doença se espalhou por outras áreas. E isso vai ocorrer na maioria das pessoas. E por que isso ocorre? A célula não corrige, o corpo não corrige. Na maioria das vezes o nosso corpo consegue corrigir isso aqui, essa célula mutacionada. Por quê? Vamos lá. Para que haja um tumor, não é necessário apenas que isso ocorra uma vez. É necessário que ocorra de várias vezes no nosso corpo. O nosso corpo, ele é muito incrível, gente. A gente vai ter o nosso reparo biológico, vai lá uma célula específica que vai chamar o que nós chamamos de fagocitose, ele vai lá, engloba essa célula e mata essa célula doente. Mas em algum momento ela pode não funcionar tão bem, que juntamente com o nosso sistema de defesa, não perceber essa célula danificada e deixar ela se multiplicar. Porque esses agentes carcinogênicos, que nós nos expomos bastante a eles, são repetitivos muitas vezes em nosso dia a dia. Então, nós temos aqui, esses agentes são comportamentais, ou seja, a gente tem falta de higiene. Muitos cânceres por exemplo, câncer peniano estão relacionados à higiene. Câncer de esôfago estão relacionados à higiene. Nós temos, por exemplo, alcoolismo, pode aumentar o índice de câncer. A gente tem obesidade, que pode aumentar também o índice de câncer, porque são fatores de risco comportamental. Sua modo de vida sexual, porque muitas mulheres que vão ter câncer de colo do útero estão relacionadas à sua falta de preservação no momento de usar um preservativo para lhe proteger, expondo-se a um vírus que pode gerar o câncer do colo do útero. Então são comportamentais, mas não só o comportamento é diferente. A gente tem fatores ambientais, ou seja, nós profissionais da radiologia, nós temos os nossos EPIs. Mas se caso você não utiliza seu EPI, o fator de ambiente de trabalho seu é um fator de risco que contribui. Por isso que nós temos nossos aventais, por isso nós temos nossos dosímetros, por isso nós temos óculos plumbíferos, nós temos biombo disponíveis para que a gente utilize de forma segura e protegida. Então, se você não utiliza esses EPIs, você está aumentando o seu fator de risco. Então, nós temos ainda um terceiro fator, que são os fatores genéticos. Que muitas vezes, nós temos às vezes casos na nossa família que pode passar por hereditariedade. Isso para cada um de nós. Ou seja, no nosso próprio código genético já vem lá um fator de predisposição ao câncer. Isso indica que você vai ter? Não. Indica com que esse somatório na sua vida diária pode aumentar as probabilidades. Então, isso é preciso que vocês fiquem atentos. Isso é fonte de informação lá no Instituto Nacional do Câncer. Dá uma olhadinha lá no site deles, é um órgão nacional e eles vão te dar muito mais informações sobre isso. Então, como eu falei para vocês, uma única mutação não é o suficiente. É necessário com que isso se torne um ciclo e muitas vezes essa exposição cotidiana, repetitiva, vai acabar causando. Tá? Então, deixa eu só passar aqui para vocês. Então, um alerta importante para você que não lembra mais disso. Será que vocês estão lembrados da lei de Bergoni e Tribondu? Lembram disso? A lei da radiobiologia. Se você não assistiu ainda isso, a parte de radiobiologia, ou você ainda vai assistir, é um bom momento para você conferir ou lembrar, certo?
essa lei é a lei da radiosensibilidade. Ela é a base para o uso das radiações para tratamento. Por quê? Como foi que se chegou a essa conclusão? Esses dois aqui, grandes cientistas, certo? Eles descobriram que a sensibilidade de uma célula que tem alta atividade reprodutora, como um câncer que se multiplica muito rápido, elas são mais sensíveis às radiações do que uma célula que tem alto nível de especialização. O que é isso? Alto nível de especialização, vamos dizer, uma célula como um neurônio. A célula do neurônio, ela só funciona só no sistema nervoso. Ela não serve para nenhum outro sistema. Ela vai lá funcionar no sistema próprio dela. É uma célula específica. Por ser célula específica, ela é mais resistente à radiação. Como uma célula, por exemplo, os nossos gametas, os nossos espermatozoides e óvulos, eles não são células específicas. Por quê? Porque quando eles vão se encontrar na formação dos gametas e dos óvulos, para lá formar o zigoto, eles estão gerando todas as células do nosso corpo. Então, eles não têm uma especialidade específica de um sistema. Eles estão gerando todos os sistemas. Então, eles têm alta atividade reprodutora, porque eles estão em alto momento de reprodução celular, de multiplicação celular. E eles não têm tanta especialização, porque eles vão formar tecido cardíaco, tecido muscular, tecido ósseo, todos os tecidos do corpo. Então, por eles não terem, eles são mais sensíveis à radiação. Então, esses dois rapazes aí, Bergoni e Tirbondu, dois franceses, eles descobriram isso. Então, sabendo que a atividade reprodutora de uma célula cancerígena ela é alta, sabemos que ela é mais sensível à radiação do que as nossas células sadias. Veja que notícia boa esses rapazes encontraram, e essa notícia que eles deram é bastante antiga, não é recente. Então, a gente tem aqui essa tarja que eu coloquei aqui. Com isso, células tumorais possuem maior radiosensibilidade do que as células sadias. Então, quando nós temos expondo esse paciente, sabemos que as células sadias continuam com mais resistência do que as tumorais. Eu coloquei esse gráfico aqui porque você pode se perguntar, sabendo disso, professor, por que a gente não dá uma dose grande para matar logo isso? Assim a pessoa se alivia. Ou por que a gente não dá doses pequenas e vai tratando pouco a pouco esse paciente? Isso, claro, é um estudo feito de forma muito amplificada. E eu estou falando de uma forma muito singela aqui para vocês, mas esse gráfico ajuda a entender isso. Aqui, a gente tem probabilidade de controle tumoral de 0 a 100. Controle tumoral, tá? Ou dano ao tecido. Aqui, a gente tem dose. Então, a gente tem, essa primeira curva é a curva do tumor, essa segunda curva é o tecido tumoral. Vamos ver o caso A. Para a dose A, é a dose mais baixa. Olha ela aqui em amarelo. Na dose A, menos de 25% a gente atinge só o tumor. Bem pouquinho, né, gente? E tecido normal? Quase nenhum. Quase nenhum. Agora vamos para a situação B. Aqui em verde. Situação B. A gente pega mais de 50% de dano ao tecido do tumor e bem pouquinho de tecido sadio. Certo? E agora vamos para a opção C, em vermelho. Ela vai toda abranger essa área. E aí a gente vê, olha a dose como foi bem alta a dose. E olha o quanto ele pegou de tumor, quase 100%. Então, será que esse seria legal? Vamos ver o tecido normal. Olha a curva do tecido normal, onde ele se encontra. Temos mais de 75% de tecido normal. Então, o que isso quer dizer, professor? Essa parte aqui em vermelho, ele vai danificar quase 100% do tecido normal. Ou seja, o tratamento do tumor vai acontecer? Vai, mas eu vou acabar ocasionando
lesões no tecido sadio, o que não é interessante. Então, por isso que na maioria das vezes a gente vai usar esse caso B na radioterapia. A gente vai pegar o mínimo, lembra do princípio que eu falei do objetivo? Mínimo tecido normal, máxima tecido tumoral. Essa diferença de área de irradiação diária, você vai ver com que é muito maior no tumor e menor no tecido normal do que no caso C, com que eu tenho uma grande extensão de tumor, mas também uma grande extensão de tecido normal. Então, isso não é um caso bom para a gente, certo? Então, a gente tem aqui essa comparação. Então, na maioria dos casos, a dose ideal é muito em volta desse gráfico, nessa situação B, aqui que a gente vê, tá? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, as radiações utilizadas são mais de uma, certo? Lembram com que aquele velho conceito que a gente tem sobre as radiações? Temos dois tipos de radiações ionizantes. Quem lembra? Vamos lá? Nós temos radiações eletromagnéticas e corpusculares. Quem lembra a diferença? Nós temos aqui as radiações eletromagnéticas, ou seja, que elas saem em formato de fótons, que elas podem sair da eletrosfera. Quando saem da eletrosfera, elas são o quê? Raio-X. Quando elas saem do núcleo, essa radiação eletromagnética, nós chamamos de raios gama. E aí nós temos as radiações corpusculares, certo? Que aqui a gente vai sair do núcleo, desenhado aqui em azul e rosa. A gente tem os prótons e os nêutrons, certo? Então a gente tem fótons de raio-x e gama para tratamento das pessoas e temos partículas de elétron, nêutron e próton. Vocês estão sentindo falta de alguma radiação aqui não comentada? Pensa comigo, está faltando alguma, não está? Temos uma que não é comentada e ela não é utilizada, que é a radiação alfa. Por que ela não é? Lembra com que ela é uma radiação corpuscular, mas que o efeito de energia dela e o índice de contaminação dela é muito grande. Então, ela não é interessante para a gente utilizar na radioterapia. Então, acaba-se que nós utilizamos só apenas esses métodos e não usamos radiação alfa, porque o alcance dela é baixo e a gente acaba contaminando o paciente com uma partícula e não irradiando. Lembrando, temos que lembrar disso, tá? Então a gente tem umas grandes divisões da radioterapia. O que nós chamamos de teleterapia e braquiterapia. Eu gosto muito de comparar teleterapia. Te lembra alguma palavra? Para mim, sempre teleterapia me lembra de televisão. O conceito de televisão é você ver a pessoa que está sendo gravada distante. Hoje a gente tem até outros conceitos, né? A internet também permite isso. Mas a palavra televisão surgiu daí. Tele quer dizer distante. Nós temos meios de telecomunicação, ou seja, é uma comunicação distante. Então, teleterapia. Terapia, a gente sabe que é um tratamento. Tele, a distância. E braque, aí a gente vai ter que lembrar, ou aprender realmente. Braque é perto. Então, se tele é distante, braque é perto. Braquiterapia. O que temos de tão grandes diferenças aqui? Aqui a gente tem um equipamento onde esse paciente vai se deitar lá na mesa e vai ser tratado, onde muitas vezes a fonte radioativa está aqui. Ou seja, apenas a energia é liberada para esse paciente. Ele não tem contato, ou seja, ele está distante, ele não está próximo da fonte. Já na braquiterapia, a gente tem uma situação um pouco diferenciada e que você vai achar bastante interessante no próximo vídeo com o que a gente vai fazer sobre isso. A gente tem aqui um implante de um elemento encapsulado de uma fonte selada de radiação, de elemento radioativo, colocado dentro do tecido. Ou seja, olha aqui o aplicador dentro de uma mama, uma fonte radioativa. Aqui está em espanhol porque a imagem foi coletada da internet. Mas a gente tem aqui fonte radioativa. Essa fonte radioativa é implantada ou dentro de uma cavidade ou dentro do tecido, tá?
Então, nós temos essas grandes duas diferenças entre essas duas tecnologias de tratamento. Agora, sabendo que nós temos dois grandes grupos de teleterapia e bracterapia, nós vamos falar um pouco sobre os equipamentos. Claro, gente, lembrando, esse é um momento só introdutório. Eu ainda vou comentar com vocês com maiores detalhes sobre cada equipamento, tá bem? Então, continua aí ligado no vídeo. Então, temos aqui equipamentos, por exemplo, raio-x de superfície e ortovantagem. Olha a aparência dele. Talvez você pode dizer, professor, não é que ele parece com o nosso raio-x convencional? E eu vou dizer para você, não é mentira. Ele realmente aparenta com o nosso, porém, se você for lembrar lá da nossa ampola, essa ampola ela é um pouco mais potente, certo? Porque ele vai atingir alto nível de energia, muito maior do que o raio-x convencional. Porque aqui, lembrem, não estamos falando de diagnóstico, estamos falando de tratamento, usando radiação para tratamento. Aqui a gente faz lesões superficiais, tumores de pele, um queloide, ou até verrugas, ou algumas outras doenças relacionadas a tumores benignos que são superficiais. Aqui em torno de 1 a 2 centímetros, aqui chega até 3, 4 centímetros, dependendo da energia empregada. Por sinal, esse equipamento já está entrando em desuso, esse raio-x de superfície, tá? E eu vou explicar por quê. As tecnologias estão avançando. E aí a gente tem o telecobalto, que ainda é utilizado, certo? Bastante utilizado. E temos os aceleradores lineares, que são os equipamentos de ponta, que também temos na radioterapia. E esse aqui, ele faz a mesma coisa que esse. E aí a gente tem aqui, deixa eu só expandir para que vocês possam olhar bem o nosso equipamento, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o cabeçote, nós temos o gantry, certo? Nós temos aqui um gantry que dá suporte, pois esse aqui, ele gira, certo? Ele vai fazer um giro em torno do paciente. Nós temos aqui a mesa, certo? E uma mesa plana. Sempre em radioterapia a mesa é plana. É uma característica sempre do nosso equipamento de rádio. Sempre mesa plana. E aqui a gente tem aqui a área onde está os colimadores dos feixes, certo? Nós iremos falar mais sobre o acelerador linear. E aqui, já próximo a concluir, nós estamos falando um pouco sobre as fontes de bracterapia. Eu mostrei para vocês ali uma imagem ilustrativa, mas esta seria a imagem da fonte selada. Ou seja, professor, vai ser colocada uma fonte dessa dentro de uma pessoa? Sim. Lembre, ela não vai virar o Hulk. Ela não vai. Ela vai ser exposta à radiação, mas ela não vai ser transformada. Ela vai contaminar as outras pessoas? Também não. Ela não vai contaminar. A gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo, sobre o específico de bracterapia. Mas aqui a gente vê que essas cápsulas são colocadas dentro do paciente e elas têm uma curta distância, menor de que 5 centímetros. Ou seja, a margem de alcance dessa radiação é muito baixa para que chegue a irradiar outra pessoa, ou um familiar, ou uma pessoa que tiver. Porque eles são implantes permanentes. Na maioria das vezes, o paciente é implantado e ele fica sendo empregado essa radiação por bastante tempo. E aí eu vou explicar por que para você no próximo vídeo, sobre por que é colocado e por que esse paciente fica, tá bem? Então a gente tem aqui uma classificação a respeito desses implantes, que é pela dose, certo? Qual a dose que eu quero empregar para aquela área tumoral? Se é baixa dose, média dose ou alta dose. Professor, como é chamado no dia a dia? No dia a dia a gente vai ouvir falar de LDR, MDR e HDR, tá? Professor, por que LDR? Aqui a gente vai ter que lembrar um pouco do nosso inglês. A gente vai ter que usar um pouco do inglês. Radioterapia é uma área muito tecnológica, então as grandes tecnologias no mundo hoje saem em língua inglesa. Então aqui a gente tem low dose rate, ou seja, a gente tem baixa taxa de dose. Aqui a gente tem medium
dose rate. E aqui a gente tem high dose rate, ou seja, média e alta dose. Isso vai ser de 0,4 a 2 grays por hora. Esta é a unidade de medida de dose para radioterapia, em gray por hora. Então a gente tem aqui a baixa dose é considerada entre 0,4 e 2 grays, a média entre 2 e 12 grays por hora e alta maior que 12 grays por hora. Lembrando que nós já temos até uma classificação mais atualizada sobre isso e eu vou comentar com vocês no próximo vídeo, tá bem? Então, desde já, nós agradecemos por esse vídeo com vocês e por terem participado. Espero que vocês aprendam bastante sobre a radioterapia e se interessem bastante. Irei comentar no próximo vídeo sobre os grandes avanços da tecnologia de radioterapia e as grandes oportunidades com que elas podem surgir para vocês.